Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos novamente, após esse retorno das aulas. Bom, e na videoaula de hoje a gente vai aprender sobre JavaScript, né? Então, esse é um novo tema, um novo conteúdo aí para vocês. Então, para começar, deixa eu só ampliar aqui os slides. Bom, a gente vai entender aí então na videoaula de hoje, né? Quem que criou, né, o JavaScript, qual a diferença do JavaScript para o ECMAScript. Então a gente vai entender esses conceitos iniciais da linguagem de programação JavaScript. Bom, para entender, pessoal, a diferença do JavaScript para o ECMAScript, né? E vocês vão ver que é só uma questão de popularidade, tá bom? Então, começando aí, a gente tem que o JavaScript, né, ele foi criado aí em 1995 por Brendan Eich, juntamente com as primeiras versões aí dos navegadores de internet, né? Então, inclusive tem todo uma história, né, por trás do JavaScript, né? Então, em abril de 95, o Brendan, ele foi convidado aí para trabalhar na Netscape, né? Que era uma empresa que é desenvolvedora e criadora do navegador Netscape, do antigo Netscape, né? Então, onde ele iniciou aí, né, e alavancou o desenvolvimento da linguagem de programação que a gente conhece hoje por JavaScript, tá bom? Então, a gente entende também que depois de 3 anos depois, né, o Brendan, ele tornou-se o cofundador da Mozilla, da conhecida empresa, né, da famosa empresa, na verdade, Mozilla Corporation, onde ele continuou contribuindo aí, né, para a evolução da linguagem JavaScript. Bom, a linguagem JavaScript, ela teve o seu primeiro protótipo criada em 10 dias, né? Então, ou seja, o Brendan, ele criou um protótipo, né, um projeto ali da linguagem JavaScript em apenas 10 dias e batizou a linguagem com o nome de Mocha, tá bom? Então, após seu primeiro lançamento oficial em setembro de 95, juntamente com a versão 2.0 do navegador Netscape, a linguagem teve uma nova alteração aí, né, e foi chamada de LiveScript, tá bom? Porém, em dezembro do mesmo ano, né, de 95, o seu nome foi alterado para JavaScript. Então, repare que houve aí 3 alterações do nome da linguagem JavaScript, né, da linguagem JavaScript que a gente conhece hoje. Então, primeiro o nome dela foi Mocha, depois passou para LiveScript, e hoje ela é conhecida por JavaScript, né? O nome que se popularizou foi o JavaScript, né? Mas, afinal, né, qual que seria, então, a diferença entre ECMAScript e JavaScript? Então, vocês vão entender melhor essa diferença aí do ECMAScript e do JavaScript. Bom, no ano seguinte, né, de 1996, antes mesmo do JavaScript se tornar popular, né, e ser conhecido como ele é hoje, e com o objetivo de que a linguagem evoluísse, obedecendo padrões e normas, né? Os criadores ali do JavaScript, né, se associaram ao ECMA, que é o European Computer Manufacturers Association. Pessoal, o ECMA, ele nada mais é do que um órgão aí de normas e padrões, né? Então, os criadores ali do JavaScript, que foi o Brendan e a equipe dele, né, que desenvolveram a linguagem, resolveram se associar com o ECMA, né, com essa organização aí de normas e padrões. Então, com o nome JavaScript já havia sido patenteado pela Sun, né, a Sun Microsystem, a criadora da linguagem ou da tecnologia Java, né, que é a atual Oracle, que comprou a Sun, optou por, deixa eu só colocar aqui mais para baixo, optou-se por definir o nome e a linguagem utilizando a junção do ECMA e JavaScript, né? Então foi aí que surgiu o ECMAScript, tá bom? Então, repare, pessoal, aqui é uma, como que eu diria aqui?
um ponto importante, né? Um ponto que deixa ponto para discutir, para poder a gente poder entender melhor, né? Como que surgiu aí, então esse nome ECMAScript. Vocês conseguem entender que o JavaScript então foi patenteado, então acabou que é como se fosse um apelido, né? O JavaScript então ele acabou sendo popularizado, né? Porque a linguagem mudou. Deixa eu só voltar aqui para vocês poderem entender. A linguagem ela mudou 3 vezes de nome, né? De Mocha, passou para LiveScript e posteriormente para JavaScript. Ela ficou famosa, pessoal, quando alterou para esse nome JavaScript, né? Como se fosse um apelido. Acabou pegando esse nome e se popularizou com esse nome, JavaScript. Então, acabou acontecendo também aí, né? Então, como a Oracle, né, a Sun Microsystem na época patenteou o JavaScript, acabou que eles não puderam meio que usar o nome JavaScript, né? Porque estava patenteado pela Sun Microsystem, né? Então, o que que acontece? Eles pegaram o nome JavaScript, né? E tentaram juntar o JavaScript com o ECMA, né? Que já que eles tinham feito essa associação com a instituição ECMA, então tentaram juntar JavaScript com ECMA. Aí surgiu o nome ECMAScript, a junção. Só que o ECMAScript também é considerado o nome da linguagem, da própria linguagem JavaScript. Entende que o JavaScript é apenas um apelido, né? Um nome que se popularizou. Foi aí que a linguagem teve o boom e se popularizou com esse nome JavaScript. Acabou que esse nome pegou, mas se você falar ECMAScript, a gente vai estar se referindo também à linguagem de programação JavaScript. ECMAScript, pessoal, é a especificação da linguagem, né? Com detalhes técnicos ali da linguagem de programação JavaScript. Só que ECMAScript é a especificação e também o nome da própria linguagem. Então, quando eu falo JavaScript e ECMAScript, eu estou me referindo exatamente à mesma linguagem de programação, tá bom? Então, ECMAScript não é só a especificação da linguagem, mas também é considerada o nome da própria linguagem, tá bom? Então, quando vocês ouvirem falar de ECMAScript, entendam que vocês vão, a pessoa que fala de ECMAScript vai estar se referindo justamente à linguagem de programação JavaScript, tá bom? Porque ECMAScript é a junção da especificação do órgão, né, do nome do ECMA, com o JavaScript, perfeito? Que foi o nome que se popularizou. Então, entendo que ECMAScript, né, é o nome também da linguagem de programação JavaScript e da especificação da própria linguagem. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, mas como o nome JavaScript ficou popular na comunidade, a linguagem é chamada por este nome até hoje, foi o que eu comentei, sendo o ECMAScript referenciado apenas para se determinar a versão da linguagem, né? Atualmente, padrões e normativas referentes à linguagem é mantida pela ECMA 262, que é o padrão da linguagem aqui, a especificação ou a norma da linguagem de programação JavaScript. ECMA 262. Inclusive, já deixei o link aqui para vocês no slide, para vocês poderem acessar aí, quem tiver interesse. Bom, grupo criado na ECMA para padronização do JavaScript e conta com a participação de grandes empresas também, né? De grandes empresas aí de tecnologia como a Microsoft, por exemplo, e o Google, entre outras. Bom, após a adesão ao ECMA, o ECMAScript passou por diversas versões, cada uma com uma correção, né, ou evolução da própria linguagem. Então a gente vai ter ECMAScript 1, desde o ECMAScript 1, versão 1, aí passando pela versão 2, ECMAScript 2, e ECMAScript 6, que é o que a gente vai aprender, por isso que eu coloquei aqui nos slides ECMAScript 6, que é a versão 6 que a gente vai aprender aí durante o curso. E, inclusive, já existe também o ECMAScript 7, tá bom? Então, é importante ressaltar, pessoal, que algumas versões mais antigas dos navegadores de internet não dão suporte ao ECMAScript 6 e 7, possuem problemas aí de compatibilidade, tá bom? Um site que a gente vai usar bastante é o Can I Use, né? Eu vou deixar aí para vocês pesquisarem. O Can I Use, pessoal, a gente consegue verificar aí se um determinado termo ele é
uma palavra-chave, qualquer termo, sabe, pessoal? Desde o ECMAScript 6 até o LET, const, palavras-chave aí, né? Inclusive, conceitos da linguagem de programação JavaScript, a gente consegue pesquisar no Can I Use, né? E nesse site, ele vai dizer quantos por cento tem que é aceito ou não da linguagem, tá ok? Eu vou deixar o site lá para vocês e vou mostrar aqui para vocês também depois como que funciona aí o Can I Use, perfeito? Então é isso aí, pessoal. Eu vou deixar aí como curiosidade para vocês acessarem e digitarem ES6, LET, const e REST Parameteers, que são conceitos aí que a gente vai aprender ao longo do curso, tá bom? Bom, por fim, pessoal, eu deixo aqui então as referências para vocês poderem acessar aí, entender melhor sobre o assunto JavaScript e ECMAScript 6. O ECMAScript 6, pessoal, ele já tem muita coisa que está sendo usado pelos navegadores, tá ok? Então, a questão que eu comentei de compatibilidade, o ECMAScript 6, ele tem um maior suporte hoje, ao passo que o ECMAScript 7 tem muitas coisas novas que ainda não são é, reconhecidas, né, pela maior parte dos navegadores, tá bom? A questão de compatibilidade não é compatível com a maior parte dos navegadores, se não me engano, apenas com o Google Chrome, tá bom? Então, por isso que a gente vai focar no ECMAScript 6, porque ele tem uma maior aceitação dos navegadores atuais. Perfeito, pessoal? Além disso, eu vou deixar aqui para vocês, ou melhor, lá no Google Classroom, eu vou deixar um vídeo contando a história justamente de como que aconteceu essa evolução, né, da linguagem com os navegadores, né, no contexto dos navegadores que a gente conhece atualmente. Perfeito, pessoal? Também é conhecido como a Guerra dos Navegadores. Eu vou deixar o link para vocês no Google Classroom para que vocês possam acessar e quem tiver curiosidade poder assistir esse documentário aí falando, contando toda a história do contexto, né, em relação à linguagem JavaScript e à Guerra dos Navegadores, tá bom? Então, eu vou deixar aí a título de curiosidade para vocês, quem tiver interesse, poder assistir depois, tá bom? Bom, eu vou indo lá então, pessoal. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.